tardes, boas noites. Como terminamos a leitura do livro A Caminho da Luz, agora escolheremos temas que exploraremos em algumas reuniões. Não serão tão estanques, um mesmo tema pode se estender por 2 ou 3 reuniões para que a gente, dentro daquela ideia de conceito, né? Grego, conceito, vamos construindo uma ideia mais ampla sobre justamente o tema, né? E hoje começaremos justamente pelo pensamento, né? O pensamento, ele é a forma com que o universo nos conhece, é a forma com que nos relacionamos com o universo. Entendendo que o universo, o mundo, é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o espírito, ele tem a sua fonte, que é a sua mente, e a partir da sua fonte, da sua mente, que é o conjunto de todas as experiências que ele adquiriu, mais aquilo que Deus nos colocou, ele se exterioriza através dos pensamentos. Então, é um assunto muito extenso e nós vamos começar a partir aqui de uma mensagem de Joana de Ângeles. E depois acrescentaremos outras para que vá ampliando o entendimento sobre o pensamento. Eu vou aproveitar para ler primeiro, depois a gente agrega algum conceito, né? Começa Joana de Ângeles. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que significa isso? A ciência, e a própria filosofia, ela admite o pensamento como fruto do cérebro, o cérebro material. E o cérebro é quem pensa, gera os pensamentos, e na medida que o cérebro definha ou até morre, esses pensamentos cessam, eles param. Porque, repita-se, tudo é entendido como tendo origem no cérebro, o cérebro do corpo. Não é bem assim. Continuando. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. A máquina aqui ela se refere ao corpo e o utilizador ela se refere ao espírito. Então vamos repetir a frase. Infelizmente, ainda confundem a máquina, corpo, em relação ao utilizador, o espírito. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, por que a ciência entende que o pensamento tem origem no cérebro? Porque nas anomalias das pessoas, na anomalia que algumas pessoas manifestam no cérebro, há uma diferente produção de pensamentos, certo? Então, se admite que a deficiência no cérebro gera pensamentos desconexos, logo o cérebro é o causador ele é a fonte desses pensamentos. Só que, se abrir um corpo de qualquer ser vivo, não vai se encontrar o espírito, óbvio, né? Porque o espírito é de outra natureza, ele não é mensurável, ele não tem, se puser na balança não mexe o ponteiro. Então, o espírito não se encontra visualmente no cérebro. Então, com isso, se esquece que o verdadeiro agente da vida é o espírito. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Como é compreensível,
a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Continuando. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Então, o pensamento ele é resultado, ele é como se fosse, assim como quando pensamos, falamos, a fala representa o que eu estou pensando, o pensamento representa o que o espírito mente, né? O espírito tracinho mente, traz. O que é atributo dele, né? O que é característica dele. Então ele demonstra para o exterior, ele se manifesta através do pensamento, inconscientemente, né? Lembrando que pensamentos existem, aqueles pensamentos conscientes, é aquilo que eu estou pensando e sei que estou pensando, e pensamentos inconscientes, pensamentos que se manifestam porque somos assim e nem precisamos pensar para agir. Exemplo, os nossos gostos, né? Prefiro o verde ao vermelho. Simplesmente eu prefiro. É uma forma de pensamento, tem a sua origem na fonte, nas experiências, porém eu não preciso pensar que eu gosto mais do verde do que do vermelho. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, precognição e retrocognição. O que Joana colocou aqui é que esses pensamentos, eles agem primeiro, né, no nosso corpo, a começar pelo cérebro. Uma parcela dessa exteriorização do pensamento, o cérebro manda para o nosso corpo, então nós falamos, andamos, agimos, mexemos as mãos. Por quê? O cérebro mandou, porque o cérebro foi estimulado pelo pensamento que vem antes dele mesmo, o cérebro, e assim eu me manifesto. Porém, essa manifestação ela não está restrita ao corpo encarnado. Esse pensamento pode agir sobre outras matérias do mundo corpóreo e nos outros estados de matéria. O que são os outros estados de matéria? A matéria do mundo mental. Nós não falamos muito em matéria do mundo espiritual, que fica esquisito. Matéria do mundo mental, que é a matéria que constitui outra parte do universo, que não é visível. É a matéria do mundo espiritual. Inclusive, a matéria que compõe o perispírito dos outros espíritos. Então, o meu pensamento age na matéria que compõe os outros espíritos e eles recebem esse pensamento na forma de telepatia, na forma de respostas para que eu, espírito que emitiu o pensamento, possa passar a conhecer outra coisa. É a linguagem entre os espíritos. Pensamento é a linguagem entre os espíritos. Acontece que quando estamos encarnados, essa linguagem ela não é tão clara, então precisamos da fala, da língua, para falar e do ouvido para ouvir. É uma ponte, é um túnel, né? Vamos falar em túnel, que é mais precário. Então, quando eu penso, para que o outro perceba, esse pensamento vai para o meu cérebro, que provoca a fala, que viaja pelo ar, que chega no ouvido do outro, que atinge o cérebro dele, que converte para o perispírito dele, que atinge a mente do espírito.
quando quando desenvolvermos mais as potencialidades do espírito, já não precisaremos tanto do corpo de encarnado. Então, esta ligação será mais direta que através da telepatia. Como em alguns fenômenos já acontece, nós não somos completamente primitivos. Existem muitos fenômenos de natureza espiritual no sentido da nossa natureza espiritual, das nossas potencialidades, independente de mediunidade. O próprio espírito tem formas de interagir, está aprendendo, está desenvolvendo. E na medida que vamos evoluindo, essas potencialidades vão se tornando cada vez mais manipuláveis. Então, vou ler de novo. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta, que é essa do nosso mundo, ou sensível, do mundo mental, como nos casos da psicocinesia, movimento dos objetos através da força da mente, ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, pré-cognição, conhecer antes, ou retrocognição, conhecer algo do passado. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias que se expandem. Muito bem, aqui Joana de Ângeles se vale das palavras positivo e negativo em relação a uma classificação de efeitos, né? Se um pensamento ele tem um efeito positivo ou um efeito negativo na condição do resultado. É uma mera palavra, né? Porque por si pensamento é pensamento. Assim como ela coloca como carga de energia, né? Energia que ela está usando num sentido mais amplo. Por quê? Porque num sentido mais estrito, mais fechado, energia é apenas para caracterizar algo de natureza material corpórea. Matéria do mundo tangível mais a matéria do mundo calculável. Matéria calculável é energia. Aqui ela está colocando energia até para um sentido mais amplo do mundo mental, que não é aquele da nossa ciência. Então vamos repetir aqui. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica. O tipo do conteúdo do pensamento, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandem. Então, o parágrafo aqui é um afunilamento dos efeitos do pensamento. Até então, nós estamos falando de uma forma mais genérica, mais ampla, mais universal. Aqui ela já está direcionando para exemplos. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quando produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Muito bem, então ela está afunilando o texto, né? Primeiro que ela já informou lá atrás que pensamento traz uma carga de energia. Por quê? Porque há uma semelhança entre pensamento e onda. Tanto que se coloca que pensamento é uma onda. Onda que ondas? É a mesma onda do mar, a mesma onda na piscina, a mesma onda do som. São ondas. O que são ondas? Movimentos vibratórios, transporte de energia. Por isso que ela fala em energia, porque a onda tem uma propriedade, por definição, assim, é um atributo que é transporte de energia. O que é onda? É transferência de energia. E essa energia pode ser de uma natureza positiva ou negativa para ela, né? Esses fenômenos ondulatórios, então imaginem sempre a piscina,
Você jogou, a piscina está paradinha lá, jogou uma pedra, cria uma onda. Aí você joga duas, uma de cada lado, são duas ondas, e essas duas ondas, elas, quando se cruzam, elas provocam interferência. Uma interfere na outra, porque são transferências de energia. Essa interferência pode ser uma interferência em que se somam as energias, então uma onda vem para cima, a outra também, então somam-se as duas ondas. Então é uma interferência construtiva. Quando duas ondas vêm para baixo e se encontram, também se acumulam, então é uma interferência construtiva, só que para baixo. Quando uma onda vem para cima e a outra para baixo, quando elas se encontram, é uma interferência destrutiva, total ou parcial. Esses são os fenômenos de interferências de ondas. Em breve nós tentaremos ilustrar isso através de alguma animação nas próprias reuniões. Por ser uma onda, ela tem uma característica que é a frequência. Quantas ondas chegam por segundo? Isso que é frequência, padrão vibratório, período, isso são características da onda. É assim que você... Olha, uma onda... Como é que é essa onda? Ela tem uma frequência tal. Então eu já sei que tipo de onda é. Cada onda tem uma frequência. Quando duas ou mais ondas estão com a mesma frequência, em concordância de fase, ocorre um fenômeno chamado ressonância. O exemplo que a gente usa, que todos conseguem captar legal, é um pai empurrando o filho no balanço. O balanço, ele não consegue mandar o filho de cara com um empurrão só lá para cima, não consegue. Né? Então o que ele faz? O menino começa a balançar com uma frequência e o pai vai empurrando com a mesma frequência. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Então, o menino com aquela onda tem uma energia, o pai tem um pouco de energia que ele vai passando para o movimento do balanço. Então, quando esses dois corpos tem a mesma frequência, a balança e o empurrão, vai acumulando energia. E o balanço vai subindo. Esse fenômeno chama ressonância. Por isso que nós falamos, de forma geral, que quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, ocorre a ressonância. Quando duas pessoas pensam do mesmo jeito. Duas ou mais. Então vamos lá. Vamos retomando aqui. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, dono do empurrão, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido, menino no balanço. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O que ela está falando? Já existem mesmo experiências em que os pensamentos expressos por uma qualidade de música, por preces, por alegria, ele influencia animais, plantas, de uma forma diferente aos pensamentos difíceis, aos pensamentos perturbadores que provocam também essa mesma influência, só que negativamente. Aqui ela está funilando. Ambientes agradáveis é porque ali predominam pensamentos agradáveis. Ambientes sombrios são aqueles em que se cultivam pensamentos complicados. Dá para exemplificar durante o dia inteiro aqui. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe os influxos mentais de afetos, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais,
deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam. Nossa, ela foi muito mais genérica. Qual é o paralelo que nós podemos fazer? Pegue isso que ela acabou de falar e coloque dentro de casa. Se você na sua casa cultiva pensamentos difíceis, como é que vai ser o ambiente do lar? Se por outro lado você cultiva simpatia, educação, agradecimento, gratidão, como é que vai ser o ambiente? Você que escolhe. Ah, mas o fulano da minha família, o Beltrano, é diferente. Tudo bem. O que você prefere? Ter todos na mesma ressonância negativa ou alguns com positivo e outra negativa, até que todos assumam uma posição positiva? É uma questão do que a gente acabou de falar. Interferência destrutiva, destrutiva total, parcial ou construtiva? Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morfo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Se por acaso a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Aqui ela está dando a receita de como nos comportarmos em relação aos antagonismos da vida. E olha só que vem o remédio. O antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços direcionados ou não a determinados alvos. É o que nós falamos, com outras palavras, de alterar o próprio padrão vibratório. E aí, se aqueles pensamentos rancorosos, caluniosos vêm para você, ou estão simplesmente no ar, você está numa outra condição. Aquilo não te atinge, como o mundo fala. Quando sabemos que são direcionados a nós, a coisa mais difícil, sabemos que somos alvos de fulano, conhecemos a autoria, o que o Evangelho recomenda? Oremos pelos nossos inimigos. Oremos por eles, porque ao orar eu já estou fazendo uma profilaxia espiritual própria, estou orando, estou no outro padrão vibratório, e estou agindo de forma contrária às emanações daquele meu inimigo. E, portanto, quem sabe ele se afeta por esses meus pensamentos bons e transforma, acabando aquela fonte de antagonismo. Nosso tempo estourou, só vou fazer mais uma frase, semana que vem a gente continua. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que seria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daquele que os emite por organizar-se nas augustas fontes do amor universal. Você passa, ao emitir, através da prece bons pensamentos, você passa a ser parte da solução, você passa a entrar em ressonância com Deus. Semana que vem nós continuamos. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece
que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos estudando sobre a distinção que precisa ser feita e que existe entre a pessoa, o Espírito de Jesus e a divindade, Deus, o Criador do universo e de todas as coisas, a inteligência das inteligências. E ao longo do estudo, a gente está fazendo um estudo sobre a natureza do Cristo. O texto que a gente está lendo está no livro Obras Póstumas. E nós, primeiramente, vimos quais são as fontes que provam, essa natureza distinta de Jesus em relação a Deus, mas também a sua condição de enviado de Deus. E, primeiramente, a parte, vamos chamar assim, material da coisa, ela não nos dá aquela prova definitiva e final. Depois a gente viu todos aqueles milagres do Cristo, todas as coisas que foram consideradas miraculosas que Jesus fez, e se elas seriam suficientes para fazer essa distinção, ou até mesmo para provar que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. E nós então notamos que os fatos miraculosos são, na verdade, fatos mediúnicos e que esses milagres sempre existiram antes de Jesus e depois de Jesus em todas as religiões e que esses milagres nunca foram prova nem de virtude nem de pureza, porque eles estão espalhados entre bons e maus, entre justos e injustos. Todos os seres humanos são capazes desse tipo de feito mediúnico, não na condição e na proporção do Cristo, mas eles não seriam suficientes para provar essa natureza superior de Jesus. E a partir daí, a gente passou a estudar, num terceiro momento, as falas de Jesus, aquilo que Jesus disse ao longo da sua estada conosco. E a gente já viu várias dessas falas e o que Jesus, como ele se apresenta e como ele próprio se distingue de Deus, como ele próprio considera Deus seu superior e ele apenas um servo de Deus, um enviado, um subordinado de Deus. Então a gente vai continuar hoje com a leitura dessas passagens e dessas falas de Jesus a respeito dele mesmo e da relação dele com Deus. Então ele diz o seguinte: Eu te tenho glorificado na terra, acabei a obra de que me encarregastes, e tu, meu Pai, glorifica-me, pois agora, também em ti mesmo, dessa glória que tive em ti antes que o mundo fosse. Dentro em pouco já não estarei no mundo, mas quanto a eles estão ainda no mundo, e eu regresso a ti.
Pai Santo, conservo em teu nome os que me deste, a fim de que eles sejam como nós. Dai-lhes a tua palavra e o dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu próprio não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade mesma. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Não peço apenas por eles, mas também pelos que em mim hão de crer pela palavra deles, a fim de que estejam todos unidos, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti, que eles, do mesmo modo, sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Pai, desejo que, lá onde eu estou, os que tu me deste também estejam comigo, a fim de que contemplem a minha glória, glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te há conhecido. Eu, porém, te tenho conhecido, e estes conheceram que tu me enviaste. Fiz que eles conhecessem o teu nome, e ainda farei que o conheçam, a fim de que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu próprio neles esteja. Isso está em João, capítulo 17, versículo 1 a 5, 11 a 14, versículos 17 a 26, no capítulo que se chama Prece de Jesus. Então, como você pode observar, nessas falas que a gente acabou de ler, o Cristo se coloca muito distintamente da divindade, considerando Deus aquele que o enviou e considerando a si como um emissário que é capaz de nomear outros emissários. No caso, os emissários que ele está citando ali são os apóstolos e aqueles que se tornaram seus discípulos. E nomeando esses apóstolos passam também a ter a capacidade ou a envergadura de nomear outros, porque eles vão ensinar aquilo que o Cristo ensinou a outras pessoas, e essas pessoas passarão a crer em Deus através desses ensinamentos passados de um para outro. É assim que cada discípulo, ao interiorizar, ao compreender os ensinamentos de Jesus e colocar esses ensinamentos em prática, a amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas do mundo, cada discípulo cristão ou cada pessoa no mundo que siga esses princípios cristãos, independente de qual religião essa pessoa se nomeia, passa assim a ser discípulo de Jesus e, consequentemente, enviado, ou, como a gente costuma dizer no Espiritismo, instrumento, ferramentas da bondade divina no trabalho e na assistência de caridade e de amor ao próximo e de correção, vamos dizer assim, dos nossos defeitos e das nossas imperfeições causadas anteriormente, através da prática do amor no dia a dia em relação às outras pessoas. Vamos continuar a leitura para a gente observar como o Cristo sempre é muito incisivo e muito firme nessa definição de Deus acima dele e dele como um enviado de Deus,
um missionário de Deus, assim como ele próprio é missionário de Deus, ele é capaz de nomear outros missionários de Deus ao longo das encarnações sucessivas de diversos espíritos aqui na Terra. Sigamos. É por isso que meu Pai me ama, porque deixo a vida para a retomar. Ninguém me arrebata, sou eu que a deixo de mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. É o mandamento que recebi do meu Pai. Isso está em João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Tiraram a pedra e Jesus, erguendo os olhos para o céu, disse estas palavras: Meu Pai, rendo-te graças por me haveres exalçado. Eu de mim sabia que tu me exalçarias sempre, mas digo isso para que esta gente que me cerca, a fim de que creia que foste tu que me enviaste. Isso está em São João, no capítulo 11, versículos 41 e 42, no capítulo que trata da morte de Lázaro. Não mais vos falarei, porquanto o príncipe do mundo vai vir, embora nada haja em mim que lhe pertença. Mas, para que o mundo conheça que amo a meu Pai e que faço o que meu Pai me ordena. Isso está em João, no capítulo 14, versículos 30 e 31. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu, que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Isso está em João, capítulo 15, versículo 10. Então, soltando grande brado, Jesus disse: Meu Pai, às tuas mãos entrego o meu ser. E tendo pronunciado essas palavras, expirou. Isso está em São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Essas são as passagens que estão no texto aqui do Obras Póstumas e que nós vamos ler os comentários a respeito. A gente leu todas as passagens e fica claro em todas elas que Jesus, ele não se dirige a si mesmo, mas ele se dirige em todas as suas súplicas, em todos os seus pedidos, em todos os seus agradecimentos, em todo o seu evangelho, ele se dirige a Deus como um Pai superior que o enviou até a Terra para que as pessoas conhecessem o amor de Deus e conhecessem a Deus, né? Então, ele não, em nenhum momento, ele se declara o próprio Deus, o Criador do universo, né? Em todos os momentos, ele se declara subordinado a esse Deus, Criador do universo, e que é esse Deus superior a ele que o enviou nessa missão que ele se declara. Sigamos agora com os comentários do livro Obras Póstumas. O que ele diz? Se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Logo, ele não era Deus. As palavras que se seguem indicam da parte de Jesus certa fraqueza humana, certa apreensão quanto aos sofrimentos e à morte que lhe vão ser infligidos, o que contrasta com a natureza divina que lhe atribuem. Elas, porém, demonstram ao mesmo tempo uma submissão daquele que é inferior para aquele que é superior. Então, quais seriam essas palavras? Então chegou Jesus a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E tendo levado consigo
Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a estar em grande aflição. Disse-lhes então: minha alma se acha em mortal tristeza. Ficai aqui e velai comigo. E, indo para um pouco mais longe, prosternou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, faze de mim se afaste esse cálice. Entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queiras. Veio em seguida ter com os seus discípulos e, achando-os adormecidos, disse a Pedro: pois que não pudestes velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Foi-se de novo para orar 2ª vez, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Isso está em São Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 42. E trata de Jesus no Jardim das Oliveiras. Então disse-lhes: minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e velai. E tendo-se afastado um pouco, prosternou-se em terra, rogando que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, meu Pai, tu é possível, tudo te é possível. Transporta para longe de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. São Marcos, capítulo 14, versículos 34 a 36. E em chegando àquele lugar, disse-lhes: orai a fim de não sucumbirdes à tentação. E tendo-se afastado deles, cerca de um arremesso de pedra, ajoelhou-se, dizendo: meu Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu, a fortalecê-lo. Havendo entrado em agonia, redobrava suas preces. Veio-lhe um suor de gotas de sangue que corria até ao chão. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 44. Pela hora 9, soltou Jesus um grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? São Mateus, capítulo 27, versículo 46. E pela hora 9, lançou Jesus um brado, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Isso está em São Marcos, capítulo 15, versículo 34. As passagens que a gente acabou de ver mostram claramente que, se Jesus e Deus fossem uma só individualidade ou um só ser, ele não poderia abandonar ele próprio. Ele não pediria a ele próprio que fosse feita a vontade dele próprio ao invés da própria vontade. Não faz sentido esse tipo de frase. Então ela só tem sentido se você considera Deus o ser superior que pode realmente afastar o cálice se for essa vontade divina. E observa como ele é submisso. Ele diz: que seja feita a minha vontade e não a sua. Que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Ou seja, se aprazar a Deus que o Cristo passe por aquilo como a lição para a humanidade, como aprendizado para a humanidade, ele se submete a essa vontade de Deus, mesmo que a vontade dele não seja de passar por aquilo. Então,
É óbvio que todo esse contexto ele tem que trazer para nós um ensinamento, e é isso que Jesus está procurando demonstrar nesse evento dos Jardins das Oliveiras, principalmente que ele sofre, como qualquer humano é capaz de sofrer, mas que esse sofrimento não o impede de atender, de seguir a vontade de Deus. A gente vai parando por aqui, porque o nosso tempo está esgotado para a palestra de hoje, e a gente volta e dá continuidade a essa leitura e a esse estudo, porque ele ainda vai com vários outros pontos e várias outras situações para a gente analisar. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.